Olá, eu sou a Débora de Castro da Rocha, advogada, professora de Direito Imobiliário, e hoje volto aqui para falar um pouquinho com vocês sobre sociedade de propósito específico, que é bastante interessante, especialmente para nós que atuamos expressivamente com a construção civil, que é um tipo jurídico que justamente tem por escopo aí trazer uma certa segurança àquele empreendimento que será então construído por aquela sociedade, por aqueles sócios, enfim, aquela matriz, né, que tem por escopo esse ramo de atividade e tem aí por escopo de atividade também o desenvolvimento de vários empreendimentos imobiliários. O que seria então essa SPE? Seria justamente uma sociedade de propósito específico para que não haja aí eventualmente a conexão com outros empreendimentos, a fim de que haja certa proteção, ou seja, eu consigo me servir deste tipo jurídico para então, de alguma maneira, não haver ou evitar aí confusão com outro empreendimento. Eu consigo, de alguma maneira, proteger, e isso é muito importante para os adquirentes, por exemplo, deste empreendimento imobiliário, que terão aí certeza de que realmente este tipo ou esta sociedade não será afetada por outro empreendimento da mesma sociedade, ou seja, a matriz vai ter vários outros empreendimentos e aquele específico não vai se comunicar necessariamente com os demais. Então, por essa perspectiva, eu tenho esta segurança. Inclusive, as instituições financeiras acabam exigindo justamente a criação desse tipo para que possam também aí fornecer aí a concessão do crédito imobiliário ou mesmo até o crédito necessário para a construção desse empreendimento. Então, todas essas situações já vêm aí e é uma política até para que haja uma boa gestão. Ou seja, esta sociedade de propósito específico, ela vem com este escopo, com esta possibilidade, ou prima-se para que ocorra aí uma boa gestão desse empreendimento, né? Mas nem sempre isto acontece. E quando eventualmente isto não acontecer, aí existem inúmeras possibilidades, dentre as quais, inclusive, a de se voltar não apenas contra esta sociedade de propósito específico, mas também contra os sócios que são responsáveis. Por quê? Porque o artigo 50 do Código Civil me dá a possibilidade que, diante da ocorrência de confusão patrimonial ou fraude ou algo que o valha, eu possa sim me voltar contra este empresário, contra este grupo, né, que enfim criou esse empreendimento e houve aí ou não possibilitou uma boa gestão, seja em decorrência aí de inúmeras situações, em especial corrupção, que via de regra acaba permeando aí, fazendo parte deste cenário jurídico e realmente possibilitando eventuais execuções ou situações parecidas, né, lesões a direitos de terceiros ou daqueles diretamente relacionados que implicam aí na necessidade de indenização. E nesse sentido, claro que nós poderemos então ter aí essa dimensão, né, toda essa situação sendo tratada então desta forma, não havendo como falar que a sociedade de propósito específico vai por si só blindar o patrimônio daquela sociedade ou mesmo dos sócios ou dos responsáveis, dos seus gestores, enfim, dos seus idealizadores, apenas porque ela tem então aí essa formulação, né, essa categorização. Então, neste ponto é bem importante a gente considerar esses aspectos da sociedade, tá? Ela foi concebida propriamente, né, regulamentada no ano de 2014, tá? Quando nós tivemos aí a possibilidade pela instrução normativa DRE de 2014, né, que falou no número 26, que tratou especificamente desse tipo jurídico. Antes nós havíamos aí, ou tínhamos, melhor falando, ela concebida no artigo 981, mas não expressamente como sociedade de propósito específico, mas já tínhamos aí essa possibilidade jurídica no sentido de que a própria disposição contida no artigo 981 tratava de que a atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados, ou seja, já tratava aí desta modalidade de negócio jurídico sendo desenvolvido. Tanto é assim que essas sociedades já existiam. Então, a sua regulamentação propriamente dita veio aí a partir da instrução normativa número 26 de 2014, o que é bastante importante considerar, tá?
tá? Então, assim, muito embora ela seja bastante importante, quando a gente fala aí dessa possibilidade de não haver confusão entre os outros empreendimentos, ou seja, cada empreendimento tem sua autonomia e essa é a função primordial dela, gerar essa autonomia para aquela obra, para aquele empreendimento. Eu não posso me esquecer que ela por si só não se revela apta a minimizar ou excluir responsabilidades do grupo controlador que a instituiu. Tampouco, como eu falei, dos sócios aí, à medida em que eu posso detectar aí uma eventual confusão patrimonial ou eventual fraude. Então, nesse ponto, o próprio STJ já tem decisões também que foram proferidas nesse sentido, que se voltam justamente aí a essa situação de asseverar a responsabilidade dessas sociedades, tá? Então, o que se tem em mente ela não foi concebida ou não fora criada ou não é efetivada na sua prática com o propósito de blindar aí o isolamento ou blindar o sócio dessa empresa, né? Mas sim isolar os demais empreendimentos, tá? Então, se houver a necessidade de afetar aí a matriz, vai ser afetada sem sombra de dúvida, mas o escopo é não recair qualquer dívida de outro empreendimento neste determinado ou neste específico empreendimento que está sendo desenvolvido, né? Então, ainda que esse tipo jurídico tenha então aí notadamente o formato ou se formate, se estruture nessa tentativa de pelo menos aí gerar uma certa segurança, seja para o adquirente do imóvel, seja também para o próprio empreendedor, o empresário ali, quem está de fato aí construindo, né, esse empreendimento, tem-se que nem sempre ele consegue se tornar ali um instrumento necessariamente condizente com a sua concepção. Por quê? Porque muitas situações que são aí, que ocorrem, né, são bastante corriqueiras, inclusive na prática, acabam não o tornando um meio mais eficaz de proteger esse empreendimento. Por quê? Porque nós podemos ter problemas de vários vieses, né? Seja aí durante a construção, problemas construtivos, não pagamento de fornecedores, não pagamento de construtores, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a própria corrupção que enseja ou pode vir a ensejar aí a não entrega dessas unidades imobiliárias ou mesmo a não entrega desse empreendimento. E essa impossibilidade de entregar, claro, por via de consequência, vai gerar essa situação que eu digo de responsabilização desses sócios ou mesmo aí do primeiro momento, claro, da empresa, né, dessa SPE, que, como eu disse para vocês também, ela tem um lapso temporal, né, que é o tempo necessário que vai entre o seu início e a sua finalização, mas não impede com que posteriormente à sua finalização haja responsabilização dessa empresa. Então, a responsabilidade entre os sócios dura esse tempo, mas posteriormente nada impede que venham a ser responsabilizados, tá? Então, ainda que nós tenhamos essa figura como propósito interessante para o desenvolvimento da atividade, para que consigamos de alguma maneira então ter essa atividade assegurada, e também como ela por si só não tem essa possibilidade de assegurar na sua completude, seja também porque existem ali situações que refogem a órbita do seu controle, né, como aquelas que a gente já evidenciou anteriormente, nós poderíamos também nos servirmos aí da possibilidade que é também tentar instituir o regime de patrimônio de afetação, que é uma modalidade também que de alguma maneira dá, né, possibilita uma certa proteção também daquele empreendimento, especialmente aí diante de eventual insolvência civil do incorporador. Então, tanto o adquirente, né, ele vai ter uma proteção, quanto o próprio empreendimento, né, por si só, que vai acabar aí não sendo atingido em eventual falência ou insolvência, sabe? Então, esta é uma situação também que assegura, mas ainda que seja importante, né, e bastante aí oportuna a sua utilização dentro de
nesse cenário jurídico, nós temos que considerar que nem a SPE por si só consegue dar toda essa segurança, nem a instituição do regime aí de patrimônio de afetação. Seja porque a primeira apresenta os problemas que nós mencionamos, né? Porque muito embora ela tenha sido criada visando aí justamente uma exigência, porque espera-se que haja a partir dela uma boa gestão do negócio, a gente não consegue evitar com que algumas situações nessa ingerência, toda essa situação, por exemplo, até uma corrupção possa aí desvirtuar o seu propósito, né? E mesmo o patrimônio de afetação também, a própria instituição desse regime também não tem o condão de ir tão longe, né? Tão à frente, ou seja, conseguir de alguma maneira trazer toda essa solução para a problemática que se apresenta para nós. Mas ainda assim são situações que nos ajudam pelo menos a ter uma certa segurança e equilíbrio, especialmente quando a gente fala do regime de patrimônio de afetação, porque ele por si só também possibilita o aquecimento do mercado imobiliário. Ele possibilita fazer com que haja mais segurança para esse adquirente, e não só isso, porque havendo a segurança para esse adquirente, todo o mercado como um todo ele vai aí se aquecer, eu vou ter uma maior solidez. Então isso me ajuda também muito nesse sentido, né? Só que, claro, muito embora esteja disponível, nem todos o implantam, porque existe uma dificuldade que não dá para negar, né? É complicado, existe uma necessidade de contabilidade, de apresentação de contas, e isso acaba deixando aí ou tornando a sua implementação um pouco mais complicada, né? Porque bem ou mal tem que se apresentar contas trimestrais, esse representante dos adquirentes, essa contabilidade também que deve ser feita. Então existe toda uma complexidade, todo um arcabouço jurídico que acaba aí tendo, ou melhor, obstando de alguma maneira aí a facilitação, a sua implementação, tá? Mas de qualquer maneira, bom que conheçamos, bom que saibamos, por quê? Porque quando trabalhamos com isso, todas as medidas são importantes para melhor resguardar nossos clientes, seja quando nós falamos adquirentes, seja quando falamos dos incorporadores, seja quando falamos dos construtores. Cada qual, dentro do seu espaço, deve ter aí a melhor análise da problemática, do cenário, para que consigamos de fato trazer boas medidas, boas soluções, boas providências para os nossos clientes. Ok? Então hoje seria isso que eu tenho para falar com vocês. Nós ficamos aqui e voltamos na próxima semana, provavelmente com um assunto também afeto aí a questão da construção civil, a área imobiliária, com certeza. E espero vocês. Um grande abraço. Até lá.